A paz do Senhor, querido professor, querido irmão que nos acompanha no nosso EBD em Síntese, o podcast promovido pelo Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. E temos mais uma vez a alegria de estarmos aqui na lição de adultos, hoje, lição número 5, e contaremos com um assunto bem peculiar sobre o casamento é para sempre, um assunto que com certeza vai demandar muitas discussões na sua sala e hoje teremos a satisfação mais uma vez de contar com a presença dos ilustres professora Amildo Prachedes e o professor o presbítero João Ribeiro, que com certeza nós estamos aqui juntos, eu, o presbítero Sérgio Lins também, para agregar um pouco de conhecimento de forma com que a sua aula seja muito mais produtiva e edificante para os alunos da sua classe. Mas, sem mais delongas, eu quero convidar e saudar com a paz do Senhor o professor João Ribeiro para ele estar comentando sobre um item importante na sua lição, que é o plano de aula, a importância e a relevância do professor se planejar antecipadamente. Professor João Ribeiro, a paz do Senhor. A paz do Senhor, professor Sérgio Lins, a paz do Senhor, professor Amílio Prachedes, a paz do Senhor, caros professores da EBD, que acompanham o nosso podcast EBD em Síntese. Deus abençoe a todos ricamente. Já estamos chegando na 5ª lição da nossa série de lições desse trimestre e gostaríamos de trazer aqui o plano de aula sugerido pela Casa Publicadora, não é? Primeiro trazemos uma introdução, vamos estudar a respeito do caráter vitalício, ou seja, como o título bem diz, o casamento é para sempre, não é? Depois nós veremos que a Bíblia condena o adultério, né, que é o segundo item da nossa lição, e depois nós vamos ver a respeito da indissolubilidade, né, indissolúvel, ou seja, não é solúvel, não pode ser desmanchado o casamento. E nesse contexto, vamos ver que a instituição do casamento ela é atacada, né? E nos dias modernos, nos dias atuais, né? Então apresentaremos um estudo que fortalecerá esse conceito do casamento e mostrar que ele tem um caráter de instituição que foi instituída por Deus, né? E sendo uma instituição divina, nós precisamos preservá-la. E na apresentação dos objetivos, né, vamos apresentar a condenação do adultério, mostrar o que rege o coração, rege também o corpo, né, porque o que sai do homem é o que contamina o homem, e é isso que as intenções, as motivações, elas é quem fazem gerar as ações, as atitudes, as práticas do ser humano. E depois nós vamos ver também, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também, né, como nós dissemos, e depois afirmar a respeito do casamento como uma instituição indissolúvel. Vamos ver também a respeito da sugestão de método, né? O modelo tradicional de casamento está em sistemático ataque secular, né? A gente ouve muito, né? Tem um pensador polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele fala de modernidade líquida, de sociedade líquida e de também relacionamentos líquidos, quer dizer, são coisas que ele diz assim que escapam entre os dedos. Então, o casamento a gente precisa ter ele como uma instituição que está sendo atacada, está sendo vulnerabilizada no sentido de tornar uma coisa mais ou menos temporal e condicional e sem o preceito, sem atentar para o preceito divino do casamento como forma de insolubilidade. Também podemos começar, sugere aqui a lição, qual é a origem do casamento, né? Nós vamos ver no decorrer da lição, né, que a origem é divina, lá desde o Gênesis, que o Senhor instituiu o casamento, e também ouvir, né, estimular os alunos a participar e também ouvir atenciosamente, né, os alunos, e eu trago como sugestão na questão da indissolubilidade do casamento, a gente tomar 2 folhas de papel e colar, né? Eu acredito que alguns professores já viram esse exemplo, né? A gente pega 2 folhas de papel ofício ou 2 folhas de papel pequeno e cola, né, com a cola já um pouco rápida, e aí demonstra para os alunos, quando a gente for tentar despregar, né, descolar aquelas folhas, elas não vão sair completas, vai sair um pedaço de um lado, vai sair um pedaço do outro, porque
os dois se tornaram uma carne. E quando se torna uma carne, né, fica um pedacinho de um no outro e o pedacinho, fica os fragmentos, nunca vai ser descolado, e isso traz sérias consequências, não só na vida dos cônjuges, como também nos familiares. Sim, inclusive, professor, eu agradeço até essa dica, né? Acho que os professores aí que, porventura, não estavam, assim, pensando numa dinâmica de início da aula, uma excelente ideia e o custo baixíssimo para você promover essa dinâmica de início da aula, né? E é uma boa pergunta também para, né, provocar a atenção dos seus alunos. Bom, vamos ao assunto de hoje, né? O textuário diz, conforme está no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 6, diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, eu quero passar a palavra ao professor Hamildo Prachedes. Professor Hamildo Prachedes, mais uma vez, eu agradeço a sua singular presença aqui, quero saudá-la com a paz do Senhor e já passar a sua palavra aí. O que o professor ele não pode deixar passar, né, de relevante nesse primeiro assunto, no primeiro tópico da lição, já também acobertando a introdução. A paz do Senhor, professor Sérgio Lins, a paz do Senhor, professor João Ribeiro. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês para juntos estudarmos a palavra do Senhor e podermos contribuir com aqueles que também estudam e ensinam a lição da EBD. Nós vimos que no textuário que o Senhor falou algo que está escrito lá em Gênesis, né? Quando o Senhor determinou o casamento, instituiu o casamento, ele diz que não seriam mais um, mais dois, mais um, uma só carne. Isso aí é muito importante ressaltar a respeito do casamento, porque, inclusive, lá em Malaquias, capítulo 2 também, Malaquias fala sobre o tornar-se um, e eu gosto muito da tradução antiga, por incrível que pareça. Eu acho que é claro. Sobejando-lhe espírito, porque são dois, mas cada um tem o seu espírito, não é? Deus colocou em cada um o seu espírito, e esse espírito é capacidade também, onde está a inteligência, não é? Tudo de bom que Deus deu e que nos identifica com o Criador está no espírito, não é? E quando a gente se move pelo Espírito de Deus, melhor ainda, não é? Quando somos filhos de Deus, ele nos guia pelo seu Santo Espírito, e é bom mostrar para os nossos amados irmãos, quando a gente ensina, que quando a gente casa, nós não somos competidores, nós somos parceiros. É um para ajudar o outro, é complementariedade. Quando o Senhor fez a mulher para o homem, ele disse: far-lhe-ei uma adjuntora que ele seja idônea. Não é para se subtrair o espírito do outro, né? A capacidade do outro, menosprezar. Nem quando a mulher é mais inteligente, mais entendida, estuda mais, menosprezar o seu marido. Porque tem que haver respeito mútuo, né? Na convivência, no casamento. Nesse Sermão do Monte, o Senhor mostra a indissolubilidade do casamento e a sacralidade também. Nós podemos lembrar Hebreus 13:4, venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. Deus condena inteiramente o adultério. E lá em Malaquias está escrito que ele odeia, ele aborrece o repúdio. Ele não aceita de modo nenhum. Porque há também uma comparação do casamento entre Cristo e a igreja, entre o povo de Deus e o seu Deus. Havia um concerto com Deus, inclusive era considerado adúlteros aqueles que serviam a outros deuses. É o tipo de apostasia espiritual, né? O adultério é uma apostasia espiritual, quando a pessoa está casado com Deus, está ligado com Deus e vai servir a outros deuses. E a mesma coisa no casamento, você fez um concerto,
Então, você não pode quebrar este concerto, sendo uma pessoa casada, se relacionar com outra. Nós queremos falar um pouquinho sobre esse texto, que nós entramos desde a aula passada, a aula de número 4, num trecho do Sermão do Monte, que é chamado das antíteses, são 6 antíteses. Não é dizendo que o Senhor está contrariando, não, é porque ele está explicando melhor a lei, ele está dando o verdadeiro sentido da lei. E a gente diz que a antítese é uma figura de linguagem que você geralmente utiliza a conjunção adversativa. O Senhor diz: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, olha, o porém, uma conjunção adversativa. Isso aí configura uma antítese. Ele está enfatizando como deve ser entendido o mandamento. Esse mandamento, não adulterarás, ele não aceita de modo nenhum que seja quebrado. Inclusive, para aqueles que consideram os pecados mortais, é um dos pecados mortais, o adultério, né? Porque na lei era punido com morte o adúltero e a adúltera. Inclusive, quando aqueles homens trouxeram só a mulher perante o Senhor, eles estavam falhando, porque eles disseram: nós pegamos essa mulher no próprio ato do adultério. Como ela estava no próprio ato do adultério, estava sozinha, ela estava com alguém, eles pouparam o homem, não trouxeram o homem diante do Senhor, né? Porque eram os dois que deviam ser condenados, não era só um. Mas eles queriam pegar Jesus em alguma falha, né? E isso aí talvez fosse até o propósito deles, né? Trazer só a mulher para Jesus condenar. Mas Jesus disse: não vim condenar, eu vim salvar. Eu não vim para julgar. Aquele momento não era de julgamento, de juízo, era para salvação. Então, o Senhor condena o adultério. E o que é adultério? É justamente isso, uma relação ilícita com a mulher de outro ou a mulher com o marido de outra, porque tem os dois lados, né? Adultério, tanto do lado feminino como do lado masculino. E Deus não aceita de modo nenhum que as pessoas venham a proceder desta maneira. Aqui neste item também, nós podemos aprender com Jesus, no Sermão do Monte, que existe o adultério no coração, não é? Adultério no coração. Não é só aquilo que a gente vai ver no item 2 mais especificamente, não é? Essa questão do adultério no coração. Porque é o pensamento, do coração é que partem as saídas da vida, não é? Quando está escrito lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o Senhor, quando falou sobre aquele costume dos fariseus de lavar as mãos, diz: os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Aí o Senhor disse: o que entra na boca não é o que contamina, e sim o que sai do homem que o contamina. E mostrando justamente o que existe de mal dentro do coração, isso é que vai contaminar a pessoa, né? Se a pessoa se enche de coisas boas, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas, e o homem mau tira o quê? Coisas más. Jesus explicando em outras vezes, ele falou também sobre isso, né? A posição de Jesus quanto ao adultério, ela é taxativa, e ele falou justamente sobre essa questão do olhar cobiçoso, né? Ele disse: não somente o ato em si, né? Mas só em você pensar, olhar, um olhar cobiçoso, olhar maldoso, e o olhar impuro, já cometeu no seu coração esse adultério, né? O sermão do Jesus evidencia a importância do homem e mulher absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em nível sexual, moral e social. Isso aí é uma importância muito grande. O terceiro item do primeiro, né, o subitem, né, 1.3,
fala sobre os males do adultério. O irmão já mostrou naquela sua dinâmica ali, do papel colado, né? A separação, coisas ruins que acontecem, não é? No casamento, desfeito. A primeira coisa é essa, a separação é uma coisa muito ruim. Quando você gera infidelidade, você não vai ter mais confiança naquela pessoa depois que ela comete o adultério. É a destruição da família, os filhos passam a sofrer, tem males emocionais. De qualquer maneira, para a vida toda, você vai ficar ligada com aquele homem ou com aquela mulher, porque você se tornou uma carne. Tem filhos envolvidos, principalmente quando tem filhos envolvidos. Quando a pessoa olha para o filho, parece com o pai, parece com a mãe, não é? É porque foi feito uma só carne. A constituição da nossa descendência vem justamente dos dois, não é? É dos dois. Então, há feridas emocionais e o desrespeito mútuo é uma coisa muito terrível, né? E a quebra de comunhão é a principal. Porque se não há um relacionamento entre os dois, como pode haver um relacionamento com Deus? Que é a comunhão horizontal, como a gente chama, não é? E a comunhão vertical. Então, temos que ter cuidado com este mal, que é o adultério, esse pecado hediondo, é chamado de pecado hediondo, né? Porque Deus condena totalmente, e hoje a gente está vendo que até dentro das igrejas está se tornando uma coisa comum. Tem gente que casa achando que pode se separar. Não, se não der certo, a gente se separa. Mas não é assim que o Senhor ensinou. O Senhor disse que o que Deus uniu, é no casamento, a união conjugal, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, quando a gente se separa, a gente está em rebeldia contra Deus. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar. Perfeito, sim, eu tenho um texto aqui. Com licença, professor Hamilton Praxedes, eu queria citar um texto que realça um pouco do que o professor João Ribeiro falou sobre a geração de relacionamentos líquidos, né? Eu lembro de uma das cartas que Paulo escreve, a segunda carta, eu abri aqui, é um texto muito peculiar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, diz: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodam as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, e aí o texto continua. Ou seja, uma geração que hoje é envolvida pelo pecado, o Deus desse século tem cegado essas pessoas. Jesus, ele trata, o professor Hamilton, uma coisa interessante sobre o adultério, porque o espectro de avaliação do adultério era só o ato em si, né? Então, quando era considerado adultério, né? E aí Jesus, quando já nos prepara os nossos corações já para a lição número 2, né? No caso, tópico 2, né? Já mudei até, perdão, irmãos, é ao vivo, é assim mesmo. Então, quando Jesus ele condena o adultério, para aquelas pessoas que já conheciam, claro que quando você pesquisa sobre o assunto, há duas escolas, uma das escolas tentava classificar os motivos pelas quais deveria haver o divórcio, aquela coisa toda, outras classificavam o adultério em determinados níveis, mas eu não vou entrar aqui. A gente percebe que o adultério a qual Jesus ele faz, uma interpretação muito mais abrangente, porque ele sabe que antes do ato, os seus corações, as suas almas, exatamente, estão engodadas pelo pecado. Então, os seus olhos já estão cheios de adultério. E isso eu acho interessante, porque quando Pedro ele fala nessa carta sobre os olhos cheios de adultério, é os olhos envolvidos com a concupiscência da carne, né? Que aí, no caso, é um olhar diferente sobre o texto quando fala que do coração procede também os males. E aí, claro que Olhar cobiçoso, olhar um impuro. olhar cobiçoso, impuro, é verdade. E todos nós, não homens, não apenas homens, mas as mulheres também, devemos se policiar quanto aos nossos olhares,
quantas tentações, porque este mundo aí afora, por meio das redes sociais, por meio da mídia geral, enfim, no nosso cotidiano, o inimigo vai tentar atiçar nos nossos corações por meio do olhar, por meio de outros sensores que há no nosso corpo, né? Propostas malignas. E, inclusive, isso é um dos assuntos tratados na lição de jovens, mas sobre a tentação. Muito bem. Não devemos alimentar os nossos olhos, né? Com o fruto proibido, como foi Eva, passou, olhou, não é? Ficou cobiçando ali. Sim. É a mesma coisa, né? A tentação da cobiça, a concupiscência, não é? E aí, falando sobre esse assunto, né? Já que a gente começou a falar sobre coração, e aí nós temos o professor João Ribeiro também, que poderia nos comentar alguma coisa sobre esse assunto. Lá no tópico 2, professor João Ribeiro, diante do que a professora Milde tem encaminhado, né? Quando o tópico 2 ele fala sobre o que rege o coração regerá o corpo, como assim? Né? O que o professor ele tem que observar aí em detalhe, né, os principais eixos aí, comentários, dicas que o senhor pode nos trazer aqui para o tópico 2 ou até mesmo o tópico anterior? Muito bem, professor. Como foi bem explanado pela professora Milde, né, o que está acontecendo é que a origem do problema está dentro do homem, né? A questão da concupiscência vem de dentro do homem e se expressa no ato. O ato é só a oportunidade, né? Um dia ele pode eclodir, né? Ou mais cedo ou mais tarde, porém, a questão é que esses sentimentos, essas motivações, vêm lá de dentro, né? Como Jesus bem diz lá em Mateus, e o nosso coração, que é a sede das nossas emoções, né, como que é o nosso ser, né, o nosso ser de maneira completa, ele é enganoso, como diz Jeremias. Ele é enganoso. Por isso que o Senhor adverte: de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? Então, no aspecto figurativo, o coração se figura o caráter moral. Um cristão tem que ter o coração transformado, né? E aqui em Colossenses diz que só tem uma maneira desse coração ser controlado. É o coração regido pela palavra de Deus. Não é isso, professora? Aqui o texto está citando aqui Colossenses 3, Colossenses 3. 3,16, 3,16. a palavra habitar abundantemente, né? Pois não, professora. E aí, no versículo seguinte, né, ele já completa e já segue uma linha de raciocínio, aqui em Colossenses. Só chegar aqui em Colossenses. A palavra de Cristo é esse texto? Habita em Essa vós mesmo. abundantemente? Isso. Colossenses 3,16. Aí, quando essa Sim. palavra habita dentro de nós, em nosso coração, aí o versículo 17 vai dar o reflexo desse sentimento interior. Ele diz assim: e quanto fizerdes por palavras ou palavras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, como é que eu vou dar graças a Deus por uma prática ilícita? Como é que eu vou dar graças a Deus, né, por um ato, quer comais ou bebais, disse Paulo também aos Coríntios, né, salvo engano, ou façais qualquer outra coisa, faça para quê? Para a glória de Deus. Então, a consequência dos nossos atos é justamente esse coração regenerado, esse coração que é transformado, como veio a professora Milde, pela palavra habitando, né? Escondi a tua palavra, né? Escondi. Tem coisas que a gente guarda com tanto zelo que a gente, às vezes, até não consegue mais nem achar a gente que escondeu, né? Então, escondi a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti, né? E o homem é aquilo que ele pensa, como diz aqui o escritor, né? Os pensamentos, as ideias estão lá dentro do seu coração e são determinantes para, como já dissemos, resultar a sua conduta.
E também aquilo que o homem colher, isso ele vai ceifar. E também o problema principal é a questão, né? Tiago, ele dá o passo a passo. Quando se chega no adultério, irmãos, né? E já estamos tratando de ligando as duas coisas, quando se chega ao extremo do adultério, algumas coisas aconteceram antes. Não foi, eu caí, tá certo, a gente cai, a gente pode tropeçar numa fragilidade, num momento extemporâneo, mas existe um processo nisso aí, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus, mas não se cai assim de uma hora para outra, né? Se houve um elogio, né? Se houve uma palavra diferente, ou se expressa uma palavra diferente para alguém, e aquela pessoa retorna, e não se corta o mal pela raiz, e a bola de neve vai crescendo, e daqui a pouco as coisas vão se complicando, e daí é esse mesmo passo a passo que Tiago dá no seu primeiro capítulo, 14 e 15, que ele diz, não é que a concupiscência é gerada e dando a luz ao pecado, e o pecado gera morte, e por aí vai. Né? E também precisamos sujeitar o nosso corpo. Né? Ninguém está isento de tentações, ninguém. Ninguém é super-homem, nem o próprio Jesus Cristo ele foi tentado, mas em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Mas, não é? A questão é sujeitar o corpo ao espírito, né? Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão. Fica aí, rapaz. Isso aí, aqui não tem vez para você, não. Agora não. Aqui não é Subjugar, lugar. né? Pois não, professor, pode falar. Perdão, é subjugar as nossas Isso, vontades, né? E também, Paulo também fala, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, nós entendemos que Deus habita dentro de nós, então os nossos corações, as nossas vontades, as nossas emoções, em tese, se o Espírito habita dentro de vós, no caso em nós, seremos guiados por ele. Perdão, continue, pessoal. muito bom. E lá em Romanos, Paulo diz assim, ó, revesti-vos, né, do Senhor e não cumprireis as concupiscências da carne. É o segredo, né? Se estamos revestidos do Senhor, a carne não tem vez, né? E quando Jesus sugere arrancar o teu olho direito, né? E se ele te escandalizar, né? Se ele te fizer tropeçar, isso aí, né? Arranca ele e tira fora. Aí não é no sentido literal, pelo amor de Deus, professores, não vamos ensinar para os irmãos ficarem caolhos, não, porque não é a regra que Jesus está ensinando, não. Jesus está ensinando, né, nem piratas, né, gospel, né, de jeito nenhum. O que nós somos estamos recebendo a orientação de Jesus aqui para quê? Para que a gente possa ter cuidado com o nosso olhar, né? E o olhar é inevitável, né? Mas bem lembrou a professora Amilde, lá no Gênesis, não foi, professora Amilde? Começou tudo com o olhar, não foi isso? O olhar da Pronto. cobiça, né? A cobiça, não foi? Então, o que é cobiçar, né? É querer algo que não lhe é devido. Inclusive, o mandamento 7º, ele tem um pré-requisito, que é o mandamento 10º, que é não cobiçarás. Então, se a gente cumprir o requisito do mandamento 10, né? Não tem aquelas matérias que são pré-requisitos umas das outras, você só chega lá se passar por aquela, não é, professor? Não é, professora? Então, o que acontece? O pré-requisito de não adulterar é não cobiçar, porque se você não cobiçar, você não chega lá no adultério, né? Então, cobiçar é o quê? É querer ardentemente algo que é alheio, não é seu. Aquela mulher, aquele homem, aquele objeto, aquele animal, aquela propriedade não é nossa. Então, a gente tem que, né, Já ver isso adulterou aqui. no coração, né? Olhares sedutores, impuros, galanteios, devassos, as palavras impuras também, não é? São Isso, tão professor. perigosos e destruidores quanto o próprio ato do adultério, porque a pessoa vai tirando a pureza do coração, não é? Não é? E é Tirando a pureza, interessante. porque os que têm coração puro, na primeira lição, né? São os que verão a É, Deus. Então, temos que guardar o nosso coração com a pureza da palavra. E Romanos também diz assim, Paulo dizendo aos Romanos, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus.
E Paulo ensinou também aos Efésios, enchei-vos do Espírito, né? É verdade. Então, é cheios do Espírito da palavra que podemos escapar destas coisas, porque ao primeiro lampejo a gente já está reprovando, já está resistindo, né? Para a É, glória do nome do Senhor. verdade. E aí, professora, eu acho interessante aqui, professores, é que, e caros professores aí que estão a acompanhar o podcast da EBD em Síntese, é que o olhar serve para a gente evitar de tropeçar, não é? Para que serve o olhar? Para a gente olhar pelo caminho, para a gente não tropeçar. Então, a gente precisa ter o uso correto do olhar. Para quê? Para que a gente não tropece. E aqui está acontecendo é justamente o contrário. O olhar, ele está procurando algo que faz o homem tropeçar. Está vendo como é uma armadilha, né? No original, o termo diz Os é teus uma olhos armadilha, olhem direito. Está não é? escrito também, não é? Os É teus verdade, olhos professor. olhem direito. É, muito bem. E então, professores, podem continuar aí. E realmente Sim, esse sim. assunto é muito maravilhoso, porque É verdade, é verdade. o que a gente está resgatando aqui é a sublimidade do casamento, né? E o divórcio é o ponto fora da curva, não é a rotina, não é a regra geral, né? Uhum. É a cláusula de exceção ali, né? É o ponto fora da curva que a gente precisa evitar. E aí é onde, aproveitando esse tópico aqui, e a gente partir para o último tópico, eu queria dar um conselho para os casais. Os professores podem repassar, mas também os professores são casais. Queridos, há vários livros que tratam sobre a blindagem do casamento, né? Inclusive, o título de um livro, Casamento Blindado, né? Tem vários livros que tratam sobre a sexualidade, falam sobre a tentação, como, por exemplo, A Batalha de Todo Homem, é um livro muito bom. Tem também A Batalha de Toda Mulher, A Batalha de Todo Adolescente, enfim, a batalha da nossa vida diária, né? E assim, o que nós poderíamos resumir? Né? Com base nessas leituras, quando trata sobre casamento, né? Queridos, o inimigo procura uma rachadura, uma brecha, né? Então, o conselho que nós podemos passar, né, o pouco tempo que eu tenho de casamento, diferentemente, certamente, da professora Amílio Prachetes, tem mais tempo, o professor João Ribeiro. Quando eu falo pouco tempo, é mais de 15 anos, né? Eu ainda considero pouco, né? Nós temos aí pastores com 40 anos de casamento e tenho muito a aprender com eles, mas o que nós podemos, de maneira muito resumida, estejam sempre alertas e atentos, porque o inimigo, ele procura oportunidades. Então, estado de alerta é estar em espírito, orando, cuidando, zelando da sua família, da sua casa, né? Sensível ao Espírito Santo, que ele mostra, olha, isso aí, né? Tenha cuidado. Enfim, vamos então ao último assunto, tópico 3, e aí eu queria passar para o professor Amildo Prachetes, porque esse assunto é, sim, um assunto muito peculiar para os dias atuais, onde nós temos hoje modalidades de casamento. Não é isso, professor Amildo Prachetes? Hoje nós temos, a pessoa vai se casar, você faz um contrato de 3 meses, 1 ano. Meu Deus, até que ponto chegamos? E aí, o tópico 3 vai falar justamente sobre qual é a perspectiva bíblica sobre o que poderíamos enquadrar como modalidade do casamento. O casamento foi feito para ser temporário, ou permanente, ou, por que não dizer, né, vitalício. Professor Amildo Prachetes, por gentileza, o último tópico da lição que trata sobre a indissolubilidade do casamento. Aqui nós temos algumas sugestões, né, para se manter o casamento saudável, né? Primeiro, nós temos que ver que o casamento realmente, na perspectiva bíblica, ele é para sempre. O Senhor disse, o que Deus uniu, não separe o homem, não é? Agora, como a gente vinha falando no tópico anterior, tudo procede do coração, né? A gente tem que preservar o nosso coração, puro, santo, dominado por Cristo. Se a gente nasceu de novo, é dominado por Cristo, a gente procura sempre fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Procura obedecer a palavra, obedecer aquilo que
Deus quer de cada um de nós. E eu queria até lembrar um pouquinho esse sentido do coração, porque o coração, ele tem, na palavra, considerando a palavra em hebraico, ele tem uma amplitude grande, é um substantivo que tem uma amplitude grande de significados, né? E o Senhor fala do interior do homem, do seu interior, do eu, do meu eu. Aí estão as emoções, a minha mente, tudo isso comporta o coração, não é? Coração, o órgão físico, mas aqui, no sentido figurado, é a nossa mente, o nosso interior, os nossos pensamentos, o nosso intelecto, é a sede da natureza humana. E como a gente recebeu uma nova natureza, nesse novo coração, onde está escrito a lei de Deus, as coisas são diferentes, né? Nós procuramos manter a obediência à palavra em perfeita intimidade com Deus. Na oração, é muito importante que o casal viva em oração, ele tenha um altar na sua família. Os patriarcas antigos, apesar de serem carnais, porque eles não viviam no Espírito, antigamente eles não viviam no Espírito, Jesus não tinha vindo ainda. Não havia novo nascimento naquela época, não é? O novo nascimento veio através de Cristo, pelo Evangelho, pela pregação da palavra. Eles guardavam a palavra por temor a Deus, por obediência, mas eram homens carnais. Eles não eram transformados. E eles mantinham a comunhão com Deus com o altar na família. Abraão sempre erigiu altares para louvar a Deus, para adorar. Jacó também, inclusive, mandou tirar tudo que mostrasse os deuses ou que fosse relativo aos outros deuses, as arrecadas das orelhas, tudo que simbolizasse a idolatria. Jacó mandou que eles se desvencilhassem para vir servir ao único Deus verdadeiro, quando ele fez aquele altar em Betel. E isso aí tem um ensino para nós. Nós temos que ter um altar na nossa família. Temos que orar juntos. Se surgir algum problema, o crente tem para onde correr. O salmista, no Salmo 101, ele diz: olharei para os montes. Temos que buscar o Senhor para que ele traga a solução para os nossos problemas. E que haja respeito mútuo. Eu falei no início, nós não somos casados para competir um com o outro, né? Porque tem muitos problemas de família, às vezes, porque um quer ter mais do que o outro, porque às vezes um ganha mais do que o outro, e não junta aquilo aí como que não fosse um núcleo familiar, não é? Nós temos que respeitar aquilo que Deus instituiu. Deus colocou o homem como líder da sua casa. E a mulher tem que respeitar o seu marido. Está escrito. Isso aí simboliza também a nossa submissão como servos de Deus, participantes da igreja, ao Senhor. Submissão ao Senhor. Nós nos submetemos à obediência à palavra em submissão ao Senhor. A mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor, porque foi ele que determinou a liderança na cabeça do homem, né? O homem, cabeça da mulher. E, às vezes, isso vem trazer muitos problemas, porque, às vezes, o homem não entende que ele é co-herdeiro da graça da vida, como disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7, que o homem deve honrar a sua mulher, né, como vaso mais frágil, como sendo co-herdeiro da graça da vida. Ambos têm o Senhor no céu, e ambos vão prestar conta dos seus atos diante de Deus. E quando Deus nos une é para nos amarmos. A maior virtude qual é? É o amor. Havendo amor, tem que haver também perdão de ambas as partes, né? Sempre a gente está falhando em alguma coisa, às vezes por palavras, uma palavra ríspida, numa hora que você não pensou. Então, tem que haver tolerância para que haja
a manutenção do casamento, porque Deus quer isso de nós, que nós nos amemos uns aos outros, sirvamos um ao outro e vivamos a bênção que ele nos deu, que foi o casamento. Inclusive, Paulo fala sobre o defraudar também. As mulheres não podem, nem o homem pode se abster um do outro por muito tempo, para que não seja tentado. Por isso que não é bom a mulher ficar com amizade com outros homens e o homem com amizade com outras mulheres. O melhor amigo da mulher, do casal, é o seu cônjuge. Não é? Temos que cultivar essa amizade, essa compreensão mútua e procurar buscar em Deus a solução dos seus problemas através da oração, da vigilância, como já foi falado pelo nosso pastor Sérgio, né? O professor Sérgio. A vigilância é importante, temos que vigiar. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união. É o amor, é o vínculo da perfeição, não é? Maravilha. Como Jesus disse. Que maravilha, né? Inclusive, C.S. Lewis, ele fala sobre os 4 amores, né? O título de um livro dele. E o amor, né? O amor de Deus, né? É o modelo pela qual nós devemos adotar em nossas vidas, né? Em relação ao cônjuge, né? É um amor, né? Incomparável, um amor que você se doa pela pessoa, não é pelo que ela tem, não é pela sua aparência, porque vemos e convenhamos, né? Essa geração aí, como o professor João Ribeiro falou, né? De relacionamentos ou relações líquidas ou solúveis, muitas das vezes é um relacionamento condicional, ou seja, enquanto há beleza, enquanto há força, enquanto há poder econômico, mas quando uma dessas variáveis aí, ela sofre alguma falha, algum abate, seja uma perda de um emprego, seja uma beleza que com o tempo começa a esvania natural, né? Tanto o homem como a mulher, né? E aí começa a ter problemas quando não deveria haver, né? E aí você tem realmente o vínculo do amor perfeito, sem qualquer pedir algo em troca, né? Amar porque você escolhe amar e é maravilhoso, né? Então esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Eu queria convidar o professor João Ribeiro para trazer alguma palavra também de conclusão, a professora Milde, esse momento final de conclusão. Eu só queria fazer um adendo, né, antes dos professores, uma curiosidade, né? Eu estava tentando achar aqui o capítulo que eu li, eu não planejei falar isso, então peço perdão, mas você, professor, pode pesquisar. Tem um livro chamado Instituições de Israel, o autor é Vox, alguma coisa, eu esqueci agora o nome, eu peço perdão, mas o título é Instituições de Israel, e um dos capítulos ele fala sobre as famílias, né? Então, o que eu aprendi nesse livro? Nós, quando falamos família, no contexto veterotestamentário, não é família assim, que hoje nós conhecemos família, mas é núcleo, né? A professora Milda até falou. Hoje é núcleo familiar, é o marido, a esposa e os filhos, né? Então, você imagine como é família no contexto veterotestamentário, que é uma sociedade patriarcal. Então, você tem a sogra, tem o cunhado, tem os filhos, tem neto. Então, uma família muito grande, e aí você tinha alguns problemas. E aí eu queria passar a palavra ao professor João Ribeiro. Professor João Ribeiro, alguma palavra de conclusão? Professor Amilde, e assim a gente vai estar encerrando a nossa 5ª edição, a lição número 5. Foi rápido hoje, né? O tempo voa, né? A gente É, vai conversando, falando e passa eu, rápido. bom, a solução é o amor, né? É cultivar o amor. E aí eu costumo lá nas classes de EBD, quando falo de amor, não é aquele amor, não é o amor eros, não é aquele amor como uma emoção, mas, como lembrou a professora Amilde, 1 Coríntios 13, né, fala do modelo do amor, né? Qual é o modelo do amor? Então, vamos aplicar esse modelo ao nosso relacionamento conjugal, ao nosso casamento, ao nosso lar, à nossa família, né? E eu costumo fazer uma dinâmica com os alunos, né? E vocês, professores, podem também fazer essa dinâmica. A gente pega ali, quando Paulo vai descrever esse amor, aí você pede para um dos seus alunos e diz assim, a partir do versículo 4, começa lá 1 Coríntios 13, 4, aí diz assim, o amor é sofredor. Aí agora você tira a palavra caridade, né, na versão ARC, né,
e tem várias versões, né? Depois a gente entra em mais detalhes sobre isso, né? Então, na versão revista e corrigida, diz assim, a caridade é sofredora. Aí o aluno diz assim, então tire a caridade, põe seu nome aí. Então, você está amando de verdade. Aí você vai analisar e vai refletir, vai dizer, eu sou sofredor? Eu sou benigno? Eu não sou invejoso? Eu não trato com leviandade? Né? No casamento, a leviandade é um perigo. Né? Eu não me soberbeço? A professora falou, alguém quer ser maior do que o outro, né? Dentro do relacionamento, isso traz prejuízo para o casal e para o casamento, né? Eu não me importo com indecência. Olha aí. Né? Se eu não me importo com indecência, é porque eu amo. Né? Aí vai, né? Eu não falo com a injustiça, eu não me irrito, rapaz. Aí você, né? Às vezes, né? Mulher, cadê aquele negócio, né? A gente, homem, tem mania de guardar as coisas num lugar que não é para guardar, mas está guardado, né? E a mulher guarda, né, as coisas que é para deixar no lugar que é para estar guardado. Aí, quando a gente procura no lugar que achava que estava guardado, ele estava guardado no lugar que não deveria estar guardado. E aí gera aquela... Cadê aquele negócio, mulher? Eu guardei aqui. Não, você não guardou, não. Você deixou solto aí e eu guardei, né? Então, justamente não se irritar nesses momentos, né? Nesses momentos que a gente joga a toalha molhada em cima da cama né, e acha que está tudo bem, né? Muito bem. Então, esse Tá bem modelo... não, tá bem não. não está nada bem. Então, ó, Cada um tem que fazer a sua parte, né? A pessoa chega, toma banho e joga a toalha em cima da cama, né? Não tem nada a ver, né, pastor? Vai ficar dando trabalho, isso sim. Então, ó, o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, né? E o amor nunca falha. Então, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pois não, professor. É interessante lembrar também, quando Jesus falou para os fariseus, aqueles doutores da lei que chegaram perto dele, questionando sobre... Mas Moisés, né? Como você... Moisés disse que a gente podia dar carta de divórcio, carta de repúdio. Mas ali tem uma coisa histórica também, porque na época antiga, a mulher era propriedade do pai primeiro, depois passava a ser propriedade do marido. E se ela saísse de um casamento sem uma carta, sem alguma coisa, algum documento, estaria sendo exposta à prostituição, ao adultério, que eles não pensavam no adultério como Jesus ensinou aqui, né? Eles pensavam só na questão do ato. E o Jesus disse, olha, Moisés permitiu, foi uma permissão. Foi uma permissão. Por causa de quê? Da esclerocardia, dureza do coração, esclerocardia. Os homens endurecidos, sem amor, egoístas, pensando somente em si. Aí repudiavam sua mulher por qualquer motivo. E não é qualquer motivo também, não é? Não se pode repudiar por qualquer motivo, né? Jesus fez até uma exceção, né? No caso da infidelidade, mas mesmo assim, se houver perdão, podemos continuar e dar um basta nesse pecado, em nome de Jesus. Muito bem. Era justamente isso que eu ia complementar aqui agora, e a professora Amilde lembrou muito bem, a gente precisa associar nesse último tópico, né, junto com os alunos na nossa classe, acerca do tratamento do divórcio que Mateus ele descreve mais pormenorizadamente, né? E esse tema parece que rodava lá, eu vi um comentarista dizendo que era porque Herodes Antipas tinha se divorciado, então aquele tema já era bem corriqueiro ali no meio da comunidade da época. E aí, aqui em Mateus 19:2 em diante, os irmãos podem explorar melhor a regulamentação do divórcio, né? Que Moisés mandou, Moisés não mandou, aí Jesus diz lá, ó, Moisés permitiu, por quê? Por conta da dureza, como bem lembrou a professora, do vosso coração, né? Ele permitiu, mas no princípio, lá na Constituição,
de Deus, divina, né? Quando ele instituiu o casamento, não foi assim, né, deixará o homem o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão dois numa só carne, e assim os irmãos podem explorar melhor e também explorar a regra de exceção, né, que no caso é como bem lembrou a nossa professora Amilde, que é a infidelidade conjugal, né? Amém, que bênção. Eu quero agradecer mais uma vez a você que tem acompanhado o nosso podcast EBD em Síntese, uma ação muito singular promovida pelo DENEC, o nosso Departamento de Ensino, e convidar você a compartilhar o nosso canal, o link dessa aula. Você vai ver que o nosso canal tem vários outros conteúdos de outras lições, de outras classes, de outras faixas etárias, e você tem essa missão de levar este conteúdo a vários professores que estão ao seu alcance, obreiros, irmãos, que atuam na área de ensino bíblico na sua igreja. Eu quero, mais uma vez, agradecer a você que tem nos acompanhado, pedir que você esteja sempre orando por este singular projeto, que estamos aí com força total, a cada semana, um novo conteúdo. E, claro, não posso deixar aqui de agradecer a participação singular dos nossos mestres e ilustres, a professora Amildo Prachete, o professor João Ribeiro. Eu quero com muita alegria agradecer de coração pela singular contribuição de cada um de vocês. Cada aula eu tenho aprendido muito com os senhores aqui, né? E com certeza os nossos professores estão sempre aprendendo mais e mais. Então eu quero aqui deixar aqui minha palavra de gratidão, desejar a paz do Senhor aos nossos ouvintes, os nossos irmãos que têm nos acompanhado, e também a palavra de saudação final de cada um dos professores, desejando a paz do Senhor também. A paz do Senhor para os nossos ouvintes. Eu posso dizer, como o nosso professor Sérgio Lins, que tenho também aprendido com os irmãos. Nós sempre aprendemos uns com os outros, não é? E a palavra de Deus, ela é muito profunda, tem muito que a gente aprender, ninguém sabe, nunca a gente vai poder saber tudo, né? Porque o conselho de Deus é profundo. Mas eu agradeço a Deus e peço ao Senhor que seja útil aquilo que a gente está lançando para os nossos ouvintes, né? Para os nossos irmãos que também militam pela causa do Senhor. A paz do Senhor. Muito bom. Paz do Senhor, professor. Eu só queria agradecer por mais essa oportunidade, né, que o senhor nos concede, e agradecer a companhia aqui dos professores Sérgio Lins, da professora Milde, e tenho também aprendido bastante. O professor só consegue ensinar se ele aprender. Paulo disse para Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar, mas ele tem que ler, aquele ler era impulso, mas ele tinha que ler, ele tinha que aprender. Como é que ele ensinar sem aprender? Nós estamos, eu, graças a Deus, e foi interessante, né, que só uma observação rápida, professor. Esse ano eu estava na classe de jovens e, por uma necessidade, eu vim para a classe de adultos agora nesse trimestre. Então, essas lições aqui já estão me auxiliando bastante, para contribuindo para trazer também para a nossa turma. Que Deus abençoe também os professores, que Deus dê graça, sabedoria, não é? E na hora das polêmicas que sempre que não possam surgir, né? Mas se surgirem, que o Senhor lhes dê graça e direção do Espírito Santo para responderem, né, no abrir da sua boca com a sabedoria própria para trazer o ensino ortodoxo, genuíno e verdadeiro da palavra. Amém. Que bênção. Então é isso. Queremos agradecer a você que tem nos acompanhado e continue sempre acompanhando as novidades do nosso canal do DENEC, e desejamos a você uma boa aula, que Deus te use abundantemente no próximo domingo e que em breve estaremos de volta aqui com mais conteúdo no podcast EBD em Síntese. Um forte abraço, fica com Deus e a paz do Senhor.